Bem-vindos ao seminário sobre hipertensão pulmonar, orientado pelo professor Dr. Fabrício Rios. O nosso artigo é chamado de Hipertensão Pulmonar, da Fisiopatologia a Implicações Terapêuticas e Funcionais. E os discentes que escreveram ele foi Getúlio, que vos fala, Gustavo Vilarinho, João Oliveira, Lohane Cristal, Luísa Ribeiro, Maria Fernanda, Paulo Henrique e Renata Rossoni. Agora, sobre a introdução. A HP, que é a abreviação de hipertensão pulmonar, é uma condição cardiopulmonar muito séria, marcada pelo aumento da pressão nos vasos pulmonares, ou seja, da artéria pulmonar a todas as outras ramificações que ela tem, das arteríolas, levando à falência do ventrículo direito, uma vez que a artéria pulmonar está intimamente relacionada ao ventrículo direito. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que pontuar em relação a pontos essenciais é o diagnóstico. O padrão ouro para o diagnóstico é o cateterismo cardíaco, e seguido pelo ecocardiograma transtorácico, uma vez que esses dois vão permitir, através de cálculos matemáticos, medir a pressão arterial daquela região, dando um diagnóstico, então, de hipertensão ou não. E o tratamento vai ser sempre contínuo. Bem-vindos ao seminário sobre hipertensão pulmonar. Bom, no que se refere à epidemiologia, nós temos que a prevalência ela é variável, sendo mais comum em jovens de meia idade e em mulheres, sendo que essa desproporção ela pode chegar a 4 mulheres a cada homem, e isso sugere uma possível influência hormonal e genética que ainda está sob estudo. Nós temos um panorama comparativo que reforça essa variabilidade. Globalmente, a estimativa é cerca de 192 mil casos em 2021, com uma taxa de 2,28 por 100 mil habitantes. E o predomínio feminino ele vai se manter em torno de 62%. Em adultos, a hipertensão arterial pulmonar, idiopática e hereditária, ela vai seguir sendo rara, com cerca de 5 a 15 casos por milhão. Na Europa, os registros são mais amplos e estimam cerca de 5 a 52 casos por milhão. Isso reflete uma melhor vigilância e diagnóstico. No Brasil, nós chamamos a atenção uma forte associação com a esquistossomose, uma endemia que ela é negligenciada e vai representar cerca de 7,7% de todos os casos de hipertensão pulmonar no Brasil. Já na pediatria, embora ela seja menos comum, a hipertensão pulmonar ela pode aparecer entre 3 e 20 casos por milhão, sobretudo nos primeiros meses de vida. Esse gráfico ele representa essa proporção entre a hipertensão pulmonar esquistossomótica e a hipertensão pulmonar não associada à esquistossomose. E ela representa cerca de 7,7% no Brasil. Nesse outro quadro, nós organizamos os principais fatores demográficos que vão ser associados à hipertensão pulmonar. Como nós já comentamos, tem uma clara predominância no sexo feminino, uma razão que varia de 1,7 por 1 até 4,8 por 1. A faixa etária mais acometida dos adultos jovens e de meia idade. E embora nos idosos seja importante investigar as causas do segundo grupo, como insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, ou do terceiro grupo, associados a doenças pulmonares crônicas, a idade, o sexo e a etiologia estão intimamente relacionados com o subtipo de hipertensão pulmonar e vão influenciar diretamente no prognóstico e no manejo clínico. Sobre a fisiopatologia da hipertensão pulmonar, temos dois mecanismos centrais, que são o remodelamento vascular pulmonar, que vai culminar na sobrecarga e falência do ventrículo direito. E esse remodelamento, como mostra nessa imagem, que espessa a parede da artéria, ele pode ter fatores metabólicos, genéticos e inflamatórios, mas no fim vai culminar num ponto central, que é o remodelamento e hipertrofia do ventrículo direito. Esse remodelamento ele afeta as 3 camadas da parede arterial, né, a túnica íntima, média e externa, de maneiras diferentes, visto que cada uma tem composições diferentes. Então, na túnica íntima teremos uma disfunção endotelial, na média terá uma hipertrofia das células musculares e lisas, e na externa uma fibrose e rigidez que vai reduzir ainda mais o volume da artéria. Nessa imagem é possível ver uma progressão da doença, sendo que na imagem A tem uma parede arterial normal e ela vai se espessando ao longo das imagens, até que chega um ponto em E, por exemplo, que tem uma trombose, e em F tem uma parede da artéria completamente espessada, que é a fisiopatologia da doença. E esse modelamento ele pode acontecer também, e na verdade não só acontecer, mas progredir por uma inflamação e imunidade desreguladas, que vai ter uma presença de infiltrado inflamatório, recrutamento de citocinas inflamatórias e também ativação de inflamossomos, né, principalmente o NLRP3. Então,
chega a um ponto em que converge o metabolismo com os fatores inflamatórios. E é o que a gente pode ver principalmente nessa imagem, que a hipóxia ela ativa o fator HIF e ele vai recrutando, né? De um lado, a gente tem recrutamento de macrófagos, né, de fatores inflamatórios, como as citocinas, e do outro, a gente também tem um metabolismo que ele está desregulado. Então, a gente tem uma glicose excessiva, né, um metabolismo que ele está completamente desregulado. E esses dois pontos, eles convergem para uma progressão descontrolada da doença, que vai gerar esse espessamento da artéria, redução do lúmen e vai forçar o ventrículo direito a fazer mais força, por isso ele vai hipertrofiar. Então, esses fatores que culminam no remodelamento vascular, eles são importantes, né? E, principalmente, eles não atuam sozinhos, porque eles se convergem. Além desses fatores inflamatórios e metabólicos, há também a participação das alterações genéticas no que tange ao desenvolvimento da hipertensão pulmonar. O primeiro gene que foi descrito foi o gene BMPR2, codificador do receptor de BMP2. Esse receptor é altamente expresso no endotélio vascular pulmonar e o que há de mais importante em sua mutação é a apoptose. Essa apoptose na musculatura lisa da artéria pulmonar é inibida, e essa inibição, somada à transição endotelial mesenquimal expressa na imagem, ocasiona em grande medida o estreitamento do lúmen. No entanto, esse não é o único gene responsável pelo desenvolvimento da hipertensão pulmonar. Há também CAV1, o codificador de caveolina do tipo 1, um colocalizador de BMPR2. A deficiência gerada nesse gene vai ocasionar alterações, portanto, na via de sinalização de BMP. Além disso, há também a participação de alterações no gene EIF2AK4, porém os mecanismos relacionados não estão bem esclarecidos. Acredita-se, no entanto, que sejam semelhantes àqueles causados e observados na alteração de BMPR2. E, por fim, há o SMAD9, codificador da proteína SMAD8, mas, assim como EIF2AK4, seus mecanismos não estão bem esclarecidos, mas há a possibilidade de participação de microRNAs no desenvolvimento da patologia. Essas vias, citadas até agora, bem como os grupos etiológicos, convergem para um mesmo ponto, que é o remodelamento do ventrículo direito. Ocorre aumento do pós-carga numa tentativa de compensar as alterações causadas. No entanto, esse pós-carga vai gerar modificações biomecânicas, principalmente relacionada à quantidade de colágeno expresso na parede livre do ventrículo direito, que é aumentado. Esse aumento vai causar enrijecimento do ventrículo e, portanto, enchimento deficitário dele. Numa tentativa de compensar esse enchimento deficitário, ocorre aumento da pressão sistólica, característico da hipertensão pulmonar. Como há a interdependência dos ventrículos, observa-se também alterações no ventrículo esquerdo, como sua compressão e disfunção diastólica e sistólica. Essas alterações também atingirão outros sistemas e levarão a uma cascata inflamatória. Iniciando a parte da clínica e diagnóstico, nós temos que, dada as múltiplas vias para a elevação da pressão arterial pulmonar, a hipertensão pulmonar ainda é uma problemática que afeta a todas as idades. E, no quesito do diagnóstico sintomático, nós temos que, principalmente, a síncope, a fadiga, a tontura e também o edema periférico são os principais fatores que levam ao diagnóstico dessa doença. E nos métodos diagnósticos de uma abordagem clínica, nós temos os não invasivos e os invasivos. Os não invasivos contêm o ecocardiograma, que é o mais utilizado desse tipo de método, a tomografia computadorizada e o teste cardiopulmonar de exercício. E nos métodos invasivos, aqueles que contêm a inserção de um catéter em artérias, nós temos o cateterismo cardíaco direito, que leva em consideração a inserção de catéter nas artérias pulmonares e também do lado direito do coração, para averiguar as câmaras cardíacas e também o TRV, o jato regurgitante trigúspide, presente nas artérias pulmonares. Esse TRV também é averiguado no que se diz respeito ao ecocardiograma, já que ele é responsável pelo monitoramento da hipertensão pulmonar, já que ele estima a pressão sistólica da artéria pulmonar e o jato regurgitante trigúspide, com o jato regurgitante trigúspide não podendo ser maior do que 2,8 metros por segundo, o que indica uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar.
Dando continuidade a essa parte do diagnóstico, nós temos esse quadro que representa as mutações genéticas associadas à hipertensão arterial pulmonar a serem consideradas na triagem. A imagem representa genes associados às vias BMP, TGF-beta, genes associados a canais iônicos e transportadores, fatores de transcrição e diversas outras categorias. Gostaria de dar uma ênfase no gene BMPR2, que é responsável por fornecer instruções para a síntese de uma proteína que faz o desenvolvimento e a manutenção da função vascular, principalmente nos pulmões, e também o gene EIF2AK4, em que mutações desses genes estão ligadas à doença veno-oclusiva pulmonar. Além disso, mutações nos genes apresentados no gráfico, elas estão constantemente associadas a casos hereditários e idiopáticos de hipertensão arterial pulmonar, sendo fundamentais para triagem, aconselhamento genético e também identificação precoce da doença. Já nessa segunda etapa, nós temos a abordagem diagnóstica sugerida para a hipertensão pulmonar, que consiste em 5 etapas. Na primeira, temos uma avaliação clínica inicial do paciente. Já na segunda, ocorre a utilização de ferramentas não invasivas básicas, como, por exemplo, radiografia do tórax e eletrocardiograma. Já na terceira, ocorre uma associação entre o ecocardiograma, que faz a medição da velocidade de regurgitação tricúspide, com a avaliação cardiorrespiratória. Já na quarta etapa, ocorre uma associação entre a cintilografia VQ, que seria a cintilografia ventilação-perfusão, com exames laboratoriais detalhados e exames adicionais. E na quinta etapa, que já ocorre no centro de hipertensão pulmonar, ocorre o cateterismo cardíaco direito, juntamente a uma avaliação abrangente da hipertensão pulmonar. Lembrando que o objetivo final dessa avaliação como um todo seria justamente a identificação de pacientes que necessitam de encaminhamento rápido e avaliação hemodinâmica invasiva, minimizando atrasos e priorizando pacientes que necessitam. Após o diagnóstico de hipertensão pulmonar, há medidas gerais que têm como objetivo minimizar os danos causados. 3 medidas dentre elas se destacam, sendo a primeira mencionada a prevenção da gestação, que é uma condição que promove uma necessidade de aumento do débito cardíaco, resultando em uma alta taxa de mortalidade, tanto para a mãe quanto para o feto. Além disso, o artigo também traz a imunização contra influenza e pneumococo, que são ambas doenças que podem elevar a pressão arterial. E além disso, vale também mencionar a necessidade de um apoio psicossocial aos portadores de hipertensão pulmonar, por conta da efetividade do tratamento psicossomático em doenças crônicas. Além disso, outras precauções também podem ser tomadas, como o uso de diuréticos, a administração suplementar de oxigênio e a não realização de exercícios físicos. O tratamento da hipertensão arterial pulmonar está evoluindo rapidamente. Contra o tratamento do grupo 1, os medicamentos têm como alvo 5 vias aberrantes implicadas no desenvolvimento da hipertensão pulmonar. A via da endotelina será atacada pela bozentana, abricentana e macitentana. A via do óxido nítrico é o alvo da sildenafila, da tadalafila e da vardenafila. A via da prostacyclina tem como alvo o epoprostenol 4. A via de sinalização do receptor de ativina é alvo do sotatercept, e a via inflamatória é alvo do seralutinib. O transplante pulmonar oferece a única esperança de cura, mas tem alta morbidade em virtude dos problemas de rejeição e infecção. A taxa de sobrevida de 5 anos é apenas 50%, e o transplante pulmonar é reservado para pacientes com doença de classe 4 ou com doença cardíaca congênita complexa, para os quais todas as terapias falharam e que atendem a outros critérios de saúde para serem candidatos ao transplante. Por fim, quanto ao tratamento para os grupos de 2 a 5, envolve o manejo da enfermidade subjacente. Porém, em adição ao tratamento da doença primária, há terapias complementares para aliviar a hipertensão pulmonar. Pacientes com doença do lado esquerdo do coração podem usar como terapia complementar o treprostinil inalatório. Quando a enfermidade subjacente for doença pulmonar e hipóxia, sugere treprostinil inalatório, porém só é indicado para pacientes com doença pulmonar intersticial. Para a doença tromboembólica crônica, sugere-se rilsiguat ou macitentan. Por fim, para a doença falciforme nos pacientes sintomáticos com resistência vascular pulmonar elevada e pressão em cunha da artéria pulmonar normal, confirmada por cateterismo do coração direito, pode-se considerar a terapia seletiva de vasodilatador pulmonar, com epoprostenol ou algum antagonista do receptor de endotelina. Agora, para finalizar a partir do panorama geral, a gente pode concluir que a hipertensão pulmonar é uma condição que ela é progressivamente deteriorante à qualidade de vida e que o diagnóstico precoce é extremamente essencial. Por isso, aliar os sintomas genéricos como falta de ar e fadiga com alguns testes da OMS, como o teste de caminhada de 6 minutos, o T6M, é muito importante a partir do momento que você consegue realizar um diagnóstico precoce
e assim melhorar a qualidade de vida do paciente. Outra coisa que é importante também é a inclusão de medidas do desfecho relatadas pelo paciente, o PROMS, que é basicamente um panorama a partir da vista do próprio paciente, no qual ele relata a sua própria experiência com a doença e com os tratamentos, tendo assim um manejo muito mais humano da prática médica em cima dessa condição. E assim, a partir desse momento, a gente conseguiria criar uma reabilitação muito mais multifuncional, acarretando então numa melhora da qualidade de vida do paciente. É isso aí. Obrigado.